Reunião entre vereadores de Criciúma e deputados federais define por audiência com o governador para evitar que Coopera deixe de assistir à região rural da cidade. Produção industrial brasileira caiu quase 19% em abril. Governador Carlos Moisés reforça a importância do trabalho dos hospitais filantrópicos no estado. Brasil tem novo recorde diário de mortes ocasionadas pelo coronavírus. No Distrito Federal, Brasília reabre parques. Organização Mundial de Saúde retoma testes com hidroxicloroquina. Recursos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foram investidos na compra de respiradores artificiais. E ainda, o uso de plasma para pacientes com Covid-19 é uma terapia considerada bastante promissora. Brasil é o primeiro país a fazer testes com grupos de controle. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa tarde. Os vereadores de Criciúma continuam tentando evitar que a Coopera deixe de fornecer energia elétrica na região rural da cidade. A possibilidade da Celesc passar a atender essa demanda está desagradando a comunidade. Continuam as discussões que pedem a permanência da Coopera no fornecimento de energia elétrica para a região agrícola de Criciúma. Nessa quarta-feira, vereadores e membros da comissão que foi formada para tratar do assunto participaram de uma reunião online com os deputados federais Daniel Freitas, Giovânia de Sá e Ricardo Guide. Se colocaram totalmente à disposição da comissão e dos vereadores para marcar novamente uma audiência na ANEEL para que a gente possa, de uma vez por todas, retomar essas conversas, levar novamente todas essas documentações para tentar, de uma vez por todas, resolver a situação para o nosso cidadão, lá, o nosso consumidor da nossa região, que não só pega nessa região, mas também pega uma parte de São Sebastião, Mãe Luzia, então são várias pessoas. Então chega ao torno de quase 2.500 consumidores. O presidente da Câmara explica que recentemente a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, emitiu a autorização para que a Celesc assuma o fornecimento de energia na região que pertence a Criciúma e hoje é abastecida pela Coopera. Em 2016, aconteceu um acordo entre a Coopera e a Celesc, onde a Coopera passaria uma parte da Celesc para a Celesc, em torno de 2.000 consumidores. Para se situar, quem está nos acompanhando, fica ali entre primeira linha ali, Paineira, São João, do lado esquerdo vai sentido Morro Estevo, quarta linha até São Domingos, e pega algumas indústrias também, e praticamente em torno de 2.000 consumidores. Mas a mudança ainda não se concretizou, e de lá para cá várias reuniões foram realizadas para discutir o assunto e tentar manter a cooperativa no local, também a pedido da população. Isso vem se arrastando há muito tempo. Ano passado, juntamente com o ex-deputado Ronaldo Benedetti, com os vereadores da região agrícola, tivemos na ANEEL, conversamos, fizemos uma audiência pública, foi feito várias ações através de uma comissão que nós temos formado, uma comissão contra a migração, e até que naquele momento estabilizou, não se foi falado mais nisso. E agora tivemos a infelicidade de saber que a ANEEL notificou a Coopera que fosse transferido o mais rápido possível, então já apresentar um plano de transferência para a Celesc. Ainda nessa semana, vereadores e a comissão estiveram reunidos também em Florianópolis com o governador Carlos Moisés para discutir o assunto e para que seja revertido esse acordo. Então nós se movimentamos, tivemos quarta-feira em Florianópolis uma audiência marcada pelo prefeito Clécio Salvaro com o governador, na qual pedimos a ele que suspendesse essa transferência até o final do ano,
até porque o momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento excepcional, onde as pessoas estão contando dinheiro para sobreviver, e não onerar mais ainda o consumidor, porque a energia da Coopera é 40% mais barata. Então, já imagina, você está contando dinheiro para pagar suas contas e vai ter que pagar 40% a mais do valor da energia. Então, o governador quer falar com o presidente da Casan, só que nós precisamos continuar trabalhando para que a gente consiga reverter essa situação. Até porque não foi assinado por nenhum cooperado. Os cooperados não sabiam desse acordo que foi feito lá dentro dos diretores da Coopera e Celesc, e eles têm todo o direito, né, porque são cooperados, são associados, porque vão transferir se eles não querem. O presidente da casa reforça que a discussão não é contra a Celesc, mas que há um pedido da comunidade para que a cooperativa permaneça. Eu faço questão de sempre frisar e dizer que nós não temos nada contra a Celesc, até porque a Celesc faz um bom trabalho na cidade de Criciúma, só que nesse momento a Coopera ela cumpre com todas as suas obrigações, de um bom atendimento, como você falou, de postinho, de atendimento ao cidadão, a energia barata. Quando a gente liga para a Coopera, o atendimento é muito bom, é muito rápido, as linhas de transmissão são muito boas, né? Dificilmente falta energia, só quando dá uma tempestade muito forte. Então tudo isso também é importante, por isso que os consumidores não querem a troca. E eu acho que eles devem ser respeitados, eu acho que o consumidor ele deve ser respeitado, e nós vamos trabalhar fortemente, então, juntamente com todas as forças, com deputados federais, deputados estaduais, com o prefeito Clécio Salvaro, com os vereadores, para que realmente a gente consiga reverter a situação. E ele se diz confiante com o resultado dessas discussões. Também conversei com vários deputados estaduais, todos estão na mesma linha, na mesma batida. Então, a união de todos os poderes, né, do prefeito, união dos deputados estaduais, federais, dos vereadores, da própria comunidade, que é o interessado maior, né, que vai sofrer com essa consequência se houver essa transferência. Então, eu acho que nós vamos continuar assim trabalhando e que a gente vai conseguir reverter. Mas é muito trabalho e nós vamos continuar. Uma coisa nós dizemos, nós não aceitamos. E agora a gente fala sobre o desempenho da indústria. A produção industrial brasileira caiu quase 19% em abril, na comparação com o mês anterior, mês de março. Esse é o pior resultado em 18 anos. A pesquisa foi divulgada pelo IBGE e esse número já é um reflexo dos impactos da pandemia do novo coronavírus. Foi uma queda e tanto. Dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira mostram que a produção industrial brasileira desabou 18,8% em abril, na comparação com março. Esse é o pior resultado em 18 anos e mostra o tamanho do impacto da pandemia do novo coronavírus e das medidas de isolamento social na atividade econômica do país. Não está nada fácil para a indústria. O setor já tinha apresentado uma queda de 9% quando comparamos os meses de fevereiro e março. Com dois resultados negativos de forma consecutiva, no acumulado essa queda foi para 26,1%. E quando comparamos ainda o mês de abril deste ano com abril do ano passado, essa retração foi de 27,2%. Ao todo, o IBGE pesquisou 26 segmentos da indústria. Desses, 22 apresentaram queda no desempenho. Os principais recuos foram veículos automotores, reboques e carrocerias, uma queda de 88,5%. Outros equipamentos de transporte, que engloba motos, bicicletas, embarcações, aeronaves e veículos ferroviários, recuaram 76,3%. O segmento de couro, artigos de viagem e calçados registrou retração de 48,8%. Por outro lado, alguns setores foram impulsionados pela mudança de consumo dos brasileiros. Produtos farmoquímicos e farmacêuticos cresceram 6,6%. Produtos alimentícios, 3,3%. Perfumaria e produtos de limpeza e higiene pessoal registraram alta de 1,3%. Para evitar que milhares de empresas saiam dessa crise falidas, a Confederação Nacional da Indústria pediu a ajuda do governo para facilitar o acesso do setor ao crédito.
Segundo a instituição, uma alternativa para isso é a utilização de instrumentos como o FGI, o Fundo Garantidor para Investimento, que tem garantia do Tesouro de até 85% do valor do empréstimo. Esse fundo já existe e terá aporte de 20 bilhões de reais em recursos do BNDES. Mas isso depende de uma medida provisória do governo em fase final de elaboração. Associações empresariais também pedem para que as medidas econômicas do governo contra a crise cheguem mais rápido até as micro e pequenas empresas. A visão é de que alguns bancos estão criando obstáculos para a liberação de crédito. Para se ter uma ideia, o programa de financiamento da folha de pagamento, por exemplo, dos 40 bilhões disponíveis em recursos do BNDES, apenas 1,7 bilhão foram utilizados até agora. Um levantamento realizado pelo Datafolha a pedido do Sindicato de Micro e Pequenas Empresas mostra que o percentual de empresas que não tiveram acesso a crédito ainda é alto, 87% no mês de abril. Enquanto isso, sem crédito para enfrentar a crise, o mesmo levantamento mostrou que o percentual de empresas que demitiram desde o início da pandemia da Covid-19 subiu de 18% para 22%. Nesta segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, adiantou durante a audiência no Congresso Nacional que algumas ações estão sendo elaboradas para minimizar os impactos da pandemia na economia. Segundo o executivo, o BC deve anunciar em breve medidas para ajudar pequenas e médias empresas neste momento de crise. Em relação a pequenas e médias empresas, eu acho que esse tem sido o grande debate, né, que a gente viu, inclusive, na apresentação, que uma parte maior dos fundos ou do crédito foi para as grandes empresas e depois menos foi para as médias empresas e menos ainda para as pequenas empresas. Então, nós temos discutido a parte de folhas de pagamento, que foi um programa que foi feito, atinge pequenas e médias empresas. Nós temos outros programas, inclusive, confeccionados com a ajuda dos parlamentares, Ministério da Economia, BNDES, nós temos o Fundo Garantidor. Eu acho que, de fato, existe aí uma percepção de que teve uma grande parte do programa que foi feito para a pessoa física. Se nós pegarmos o auxílio emergencial, foram 145 bi, 3 meses. Se for estendido, será um valor adicional. E nós não temos um volume tão grande que foi empregado aí em empresa. Então, acho que essa é a correção que tem que ser feita e está sendo feita. A seguir, governador Carlos Moisés reforça a importância do trabalho dos hospitais filantrópicos no estado. Em meio à crise da pandemia do novo coronavírus, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, novamente ressaltou a importância dos hospitais filantrópicos no estado. Acompanhe na reportagem da jornalista Débora Correia. Representantes dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina se reuniram nesta semana com o governador do estado na Casa da Agronômica em Florianópolis. No encontro foram estabelecidas que as demandas da rede serão debatidas e encaminhadas com ainda mais eficiência. A meta é garantir atendimento de qualidade a quem precisar. A reunião contou com a presença do deputado José Milton Schaeffer, integrante da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O parlamentar reiterou que o diálogo será uma grande ferramenta para a solução de demandas e a melhoria no atendimento ao cidadão. Uma reunião muito produtiva e o diálogo será uma grande ferramenta, né? Para a troca de informações, de união no enfrentamento do nosso grande inimigo de todos nós, que é o Covid. Nós tivemos uma reunião muito produtiva com a Associação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. O governador Carlos Moisés se mostrou também muito conhecedor da rede filantrópica, grande parceiro nesse sentido. E as dificuldades, né, que nós temos observando nesse momento vão ser superadas, né, com parcerias, com a criação de um grupo de trabalho em comum,
né, da Secretaria com a rede filantrópica para poder superar aí as dificuldades que cada hospital das cidades catarinenses possam ter, né, e a partir daí esta parceria vai se traduzir em resultados positivos para o atendimento do catarinense. No encontro, as discussões se deram em torno de possíveis adequações à política hospitalar catarinense e da necessidade de fortalecer a interlocução entre os diretores dos hospitais e os técnicos da Secretaria de Estado da Saúde. A Associação de Hospitais Santa Catarina, AESC, nessa reunião com o governador Moisés e com o secretário de Saúde, doutor André, sai satisfeito com os encaminhamentos. Encaminhamento pela parceria que nós temos com o governador e também com esse diálogo aberto hoje, que para nós é de grande valia, uma vez que nós estamos prestando serviço lá na ponta e não tínhamos ainda um diálogo com o governador. Hoje foi firmado esse diálogo, por isso da importância, sabemos que vamos trabalhar com tranquilidade, porque o governador vai nos dar respaldo, vai dar atenção, inclusive mantendo um canal de diálogo muito importante, a ESC e Governo do Estado, e Secretaria de Estado da Saúde. Então, para nós, voltamos felizes para casa com essa reunião de hoje. O deputado e membro da Comissão de Saúde da ALESC falou sobre a importância dessas discussões em tempos de pandemia e ressaltou que todas as melhorias implantadas hoje vão ser primordiais para o futuro. A nossa esperança, né, de quando sairmos dessa pandemia, que essa dificuldade nos leve, né, a nos reinventar e sairmos ainda melhor. E se nós sairmos melhor no sistema hospitalar catarinense, né, será sem dúvida nenhuma um ganho para todos nós ao longo da história. E o que nós observamos hoje, no conhecimento e no comprometimento do governador Carlos Moisés em criar um canal permanente de diálogo, de conversação, com os hospitais, ouvindo as dificuldades e criando políticas públicas no atendimento, será um instrumento fundamental. Os hospitais também reconhecem, né, a atitude do governador corajosa quando criou a política hospitalar catarinense, que é um instrumento que nesse momento está permitindo com que muitos hospitais possam continuar atendendo, trabalhando lá nos seus municípios e recebendo as pessoas, seja com Covid ou com outros tratamentos que são necessários. Nós também, enquanto parlamentar da Comissão de Saúde, também reconhecemos, né, a política hospitalar como um instrumento importantíssimo, né, de saúde pública em Santa Catarina. Com um atraso na coletiva devido a problemas técnicos, o Ministério da Saúde informou um novo recorde diário de mortes por Covid-19 no Brasil. Foram 1.349 em 24 horas. O Brasil registrou um novo recorde de 1.349 mortes em 24 horas pela Covid-19, de acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde. Com as novas cifras, um total de 32.548 pessoas morreram devido à doença no país, onde mais de 584 mil casos foram confirmados, o segundo maior em contágios do mundo depois dos Estados Unidos. O número de mortos no Brasil dobrou em 17 dias e especialistas suspeitam que seja ainda maior diante da falta de testagens em massa no país. Jair Bolsonaro criticou ferozmente as medidas de confinamento em vários estados para conter o novo coronavírus, mesmo quando o número de infecções continua a aumentar. Em meio à crise sanitária, o presidente não tem um titular no Ministério da Saúde, depois da exoneração de Luiz Henrique Mandetta e do pedido de demissão de Nelson Tais. A esperança do governo para deter o vírus parece depositada na cloroquina e na hidroxicloroquina, remédios cuja eficácia contra a Covid-19 é contestada por especialistas. Os números são apresentados em meio ao relaxamento de medidas de isolamento em diversas regiões do país. Em Brasília, igrejas reabriram aos fiéis na última quarta-feira, ainda que com precauções para evitar a propagação do vírus. E no Rio de Janeiro, esportes aquáticos na praia estão liberados. Bom, e os parques de Brasília foram reabertos para que a população possa praticar esportes ao ar livre. O Distrito Federal tem um dos menores números de casos do novo coronavírus no Brasil. Brasília reabriu os parques públicos no momento em que o país começa a flexibilizar as regras de distanciamento social para conter a pandemia do novo coronavírus. O Distrito Federal tem uma das taxas mais baixas de infecção no Brasil. Muitas pessoas aproveitaram para praticar atividades ao ar livre.
Sim, eu estou me sentindo ótimo, excelente, né? Todo mundo está se sentindo aliviado de poder começar a sair de casa, de começar a ter a vida normal. Ficar em casa é bom, você tem contato com familiares, com as pessoas que você ama, mas é uma situação estressante. Então você ter a possibilidade de praticar alguma atividade física é muito importante, porque isso ajuda no controle do estresse. Os parques estão abertos, mas os frequentadores ainda precisam adotar cuidados como o uso de máscaras de proteção. Aqui nesse parque até agora ninguém chegou sem máscara, então a população está consciente, sabe que é importante praticar atividades físicas, mas com segurança. Então a gente precisa de aprender a viver nesse novo momento com o Covid-19. Na terça-feira, o Brasil registrava mais de 31 mil mortes pelo novo coronavírus. Especialistas apontam que o país ainda não alcançou o pico da pandemia, mas algumas cidades já começaram a flexibilizar a quarentena. A Organização Mundial da Saúde anunciou que os testes clínicos com hidroxicloroquina serão retomados após terem sido suspensos para uma revisão de segurança. A discussão sobre a eficiência e a segurança da hidroxicloroquina para tratar a pandemia do novo coronavírus segue longe de um consenso. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde anunciou que os testes clínicos com o fármaco vão ser retomados. A pesquisa havia sido suspensa por motivos de precaução. Em 25 de maio, a OMS parou com os testes após a publicação de um estudo na revista médica The Lancet que considerava ineficaz e nefasto o uso da cloroquina ou derivados contra a Covid-19. A entidade lançou no fim de abril uma série de testes clínicos, em especial com a hidroxicloroquina, sob a denominação Solidariedade. A suspensão dos testes foi tomada para facilitar a análise das informações disponíveis e uma decisão era aguardada para meados de junho. A OMS divulgou suas conclusões antes do previsto, já que a revista The Lancet passou a questionar pontos do estudo. Mesmo assim, a publicação fez uma advertência formal, que continuam pendentes dúvidas importantes a respeito da droga. A seguir, uso de plasma para pacientes com Covid-19 é uma terapia considerada bastante promissora. Brasil é o primeiro país a fazer testes com grupos de controle. Recursos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foram investidos na compra de respiradores artificiais. A situação acabou revoltando alguns parlamentares. O governo do estado utilizou 16 milhões e meio de reais que vieram da Assembleia Legislativa para pagar os polêmicos respiradores da Veigamed. A compra é objeto de uma CPI em curso na Assembleia, que investiga a suspeita de fraude no processo. O valor faz parte de um repasse de 20 milhões de reais feito pelo Legislativo Estadual em auxílio no combate ao coronavírus. A confirmação do investimento foi a resposta a um pedido de informação protocolado pela deputada Ana Campanholo, do PSL, que questionou onde foram aplicados os recursos. O secretário da Casa Civil, Amândio da Silva, assinou o documento enviado à Assembleia que detalha os gastos com material para o enfrentamento da Covid-19. O maior gasto foi o pagamento de 16 milhões e meio de reais para a compra de respiradores pela Veigamed. O processo de compra dos respiradores resultou na deflagração da Operação Oxigênio, em uma força-tarefa composta pelo Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado e pela Polícia Civil, encaminhada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, e à Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC. O uso de plasma para pacientes com Covid-19 é uma terapia considerada bastante promissora em muitos países. O Brasil é o
primeiro país a fazer testes com os chamados grupos de controle. Os trabalhos estão sendo feitos em parceria por hospitais públicos e privados do estado de São Paulo. Os primeiros resultados estão previstos para daqui a 30 dias. Ao todo, 120 pacientes participarão dos testes. São pessoas que estão contaminadas pela Covid-19 e receberão plasma sanguíneo de quem se recuperou da doença. O plasma é a parte do sangue que contém os anticorpos contra o coronavírus. O que nós vamos fazer é, na realidade, uma imunoterapia passiva com plasma de convalescentes da Covid. Isso quer dizer o quê? São pessoas que já se recuperaram da doença, que desenvolvem anticorpos contra a doença. O que nós vamos fazer é colher esses anticorpos que está no plasma e injetar nos pacientes graves que realmente precisam de uma terapia. Esse tratamento já foi testado com sucesso em outros países, como a China, os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Mas o Brasil será o primeiro a realizar os testes com grupos de controle. O que significa isso? Que parte dos pacientes vai receber o plasma e a outra parte não. Ao final do trabalho, serão comparados os resultados dos dois grupos. É claro que a gente quer saber se realmente o plasma é eficaz. E para saber isso, então, a gente tem que ter um grupo controle de pacientes que não receberão plasma, um grupo que vai receber somente 200 mililitros do plasma e um outro grupo que vai receber 100 mililitros do plasma. Os trabalhos estão sendo feitos por um consórcio, que inclui o Hospital das Clínicas da USP, a Unicamp e os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. A realização dos testes foi aprovada pela CONEP, a Comissão de Ética e Pesquisa, e a previsão é que os primeiros resultados sejam apresentados dentro de um mês. A gente acredita que em torno aí de pelo menos aí 1 mês a 2 meses a gente já terá alguns resultados. É claro que isso demora porque o efeito às vezes não é tão imediato. O que é interessante saber é que a gente já tem infundido plasma em alguns pacientes e na literatura, e o plasma teria uma função também anti-inflamatória, que a gente sabe que a COVID dá um quadro de inflamação muito grande. Então, além desse aspecto de provável imunoterapia do plasma, a gente também teria um efeito anti-inflamatório do plasma. A realização da pesquisa chegou a ficar ameaçada pela falta de doadores de plasma. Os hospitais fizeram até uma campanha para estimular pessoas que tiveram a doença e se recuperaram a realizarem doações de sangue. Atualmente, os pesquisadores contam com material suficiente para o trabalho, mas quem quiser ajudar pode doar. A Fabiana, que sofreu com o problema, fez a parte dela. Eu não tive dúvida nenhuma quando eu vi a matéria falando que ia começar a pesquisa e estavam buscando voluntários, pessoas que estavam curadas da Covid. E eu não pensei 2 vezes. No dia seguinte, eu já entrei em contato com o banco de sangue e já começou todo o processo. E para mim é o mínimo que eu posso fazer para tentar ajudar a encontrar uma cura ou um tratamento alternativo para esse vírus que está devastando o mundo. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, sexta-feira, se Deus assim permitir. Boa noite.